Eu vou pegar Filipenses capítulo 2, verso 4, que diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma mulher que trabalhava no banco havia muitos anos caiu em desespero. Estava depressiva, né? Com esgotamento nervoso. Esqueci de dizer o nome dessa parábola, né? A parábola da caixa de remédios, tá bom? E essa mulher, ela estava muito aflita, depressiva, né? Esgotada. Seu médico, buscando um diagnóstico, lhe perguntou assim: como se chama a jovem que trabalha ao seu lado no banco? Cíntia, respondeu ela sem entender. Cíntia do quê? Ela, eu não sei. Sabe onde ela mora? Não. O que ela faz? Doutor, também não sei. O médico entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher. Posso ajudá-la, mas você vai ter que prometer que fará o que eu lhe pedi. Farei qualquer coisa, afirmou ela. Aí ele disse: em primeiro lugar, faça amizade com a Cíntia, tá? A convide para jantar na sua casa. Descubra o que ela está almejando na vida e faça alguma coisa para ajudá-la. Em segundo lugar, faça amizade com o seu jornaleiro e a família dele. E veja se pode fazer alguma coisa para ajudá-los. E em terceiro, faça amizade com o zelador do seu prédio e descubra qual é o sonho da vida dele. Em 2 meses, volte para me ver. Ao fim de 2 meses, ela não voltou, mas escreveu uma carta sem sinal de melancolia ou tristeza. Era só alegria. Gente, ela havia ajudado Cíntia a passar no vestibular, ajudou a cuidar da filha doente do jornaleiro, ensinou o zelador a ler e a escrever, pois era analfabeto. E ela simplesmente escreveu assim: nunca imaginei que pudesse sentir a alegria desta maneira. E o que é que a gente aprende com essa parábola de hoje, meu povo? Que os que vivem apenas para si mesmos nunca encontrarão a paz e a alegria, pois somos chamados por Deus para ser bênção na vida dos outros. Eu não sei se você conhecia esse segredo, eu conheço esse segredo há muitos anos. E eu vou dar um testemunho, talvez minha mãe esteja ouvindo. Ela é um testemunho vivo. Não que a minha mãe seja uma pessoa egoísta, não. Mas por causa dos intempéries da vida, por causa das dificuldades, das lutas, acaba que a pessoa se fecha um pouco, né, no seu mundinho. E para quem já me acompanha há um tempo, já sabe dessa história de cós salteado, de uma enfermidade que a deixou 5 dias internada numa UPA, né? E foram 5 dias assim de muito aprendizado, não só para mim, como para ela também. E que depois disso, muita coisa mudou na vida dela. E ela me conta com lágrimas nos olhos, mas lágrimas de alegria. É como se eu estivesse vendo a minha mãe nessa história da caixinha de remédios. Depois do que aconteceu com ela, ela começou a ver a vida com os outros olhos e não a olhar somente para a sua vida, e sim buscar entender um pouco a história do outro, né? Eu sei que o que a gente faz com a mão direita, a mão esquerda não pode ver, o que a gente faz com a mão esquerda, a mão direita não pode ver. Mas só que o que eu estou falando aqui é somente para servir de incentivo para você que está ouvindo a Rádio Canaã, me assistindo na live. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus. A minha mãe, a partir dali, ela começou a se interessar pela vida das pessoas. De chegar numa parada de ônibus, por exemplo, e dizer bom dia, coisa que ela não conseguia, né? Fechada ali no mundinho dela, por egoísmo, não. Pelos acontecimentos da vida, mas depois do que aconteceu com ela, da chance que Deus deu, porque a pressão dela chegou a baixar 5/2 lá na UPA. Naquele momento eu pensei que eu tinha perdido a minha mãe. Foi muito difícil ver todas aquelas enfermeiras em cima dela, eu sem saber o que fazer, eu me senti como uma criança acuada, nervosa, sem ter poder algum. Mas o único poder que eu tinha naquela hora é o poder da oração, e é o mais forte, mais poderoso de todos. E eu sou grata àquelas mulheres, àquelas enfermeiras, daquela equipe, daquele dia ali, que trouxe a minha mãe de volta. E o melhor, trouxe a minha mãe de volta literalmente. Porque ela abriu os olhos e entendeu que a vida
A gente não precisa cuidar somente somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. É bíblico, está lá em Filipenses capítulo 2, verso 4. Vou repetir o versículo para você. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Minha mãe hoje, ela conhece muitas pessoas ali dentro daquele ônibus, pessoas que chegam naquela parada. Hoje minha mãe ajuda algumas pessoas, né? Minha mãe busca, assim como essa senhora da história, a saber se fulano está precisando de alguma coisa, está passando por alguma coisa, né? A última dela, ela nem sabe, gente, ela vai me matar, eu vou contar isso. Mas é para servir de exemplo para você. Ela disse que estava conversando com uma moça que trabalha com ela, e aí essa moça estava pedindo um adiantamento de um dinheiro, né? E a minha mãe disse assim, mas para que você quer dizer o porquê? E a moça disse, não, porque eu preciso fazer meus óculos, eu preciso ir na consulta do médico, porque o meu óculos assim, assado, e explicou lá a situação, né? Aí a minha mãe foi lá, ouviu, adiantou, né, aquele valor para ser descontado depois, né, como a moça pediu. E aí depois minha mãe parou, pensou. Hoje ela tem um relacionamento com Deus assim, lindo, Espírito Santo assim, vive com ela, glória a Deus. Coisa que ela não sentia antes, apesar de já conhecer Jesus, mas quando você quer conhecer mais e mais e mais e mais, ele vai morando mais e mais e mais e mais aí dentro de você, porque você é o templo, né? Você é morada do Espírito Santo. E aí ela pegou, quando chegou no dia lá da moça, dizia assim, vai ser descontado, né, hoje, por causa... Aí a minha mãe disse assim, não, eu te adiantei, mas não mexi aqui nas suas contas. Pode ficar tranquila. Tô te dando a sua consulta do médico para você fazer os seus óculos. Aquela mulher ficou... Acho que aquela mulher, se ela não conhecia Jesus, ela conheceu ali. Se ela não sabia o que era fé, não sabia o que era acreditar, ter esperança na humanidade, ela teve ali. E assim eu falo com tanto carinho no meu coração, mas não para, como diz o cearense, né, para me mostrar, não. É porque eu vejo Deus em cada detalhe. Eu vejo Deus em tudo isso, né? Minha mãe aceitou Jesus aqui na Canaã, no culto do Leandro Borges, no culto geral da Juque. E quando ela aceitou, ela disse que ela foi lá na frente, e ela disse assim, e agora, minha filha, o que é que acontece? Eu disse, mãe, na verdade, a senhora já conhecia Jesus, mas só a senhora e Jesus sabia disso. Agora que a senhora aceitou para todo mundo ouvir, todo mundo sabe, o inferno sabe que a senhora é de Jesus, o mundo inteiro sabe que a senhora... É isso que mudou. Sua vida vai continuar, só que a diferença é que agora a senhora falou para o mundo inteiro ouvir que a senhora é de Jesus. E a partir dali, muita coisa mudou. É uma vida que, tem lutas, claro que a gente sabe que nesse mundo tereis aflições, mas Jesus já disse, eu venci o mundo. Então a gente se apega a isso, e tem que se apegar a isso. Ela já acordava todos os dias a agradecer a Deus pelo dia, que ainda ia ter, mas hoje é diferente. Hoje é diferente. Sabe por quê? Porque ela parou de cuidar somente da própria vida, somente dos próprios interesses. Ela começou a se interessar pela vida dos outros, no sentido de ajudar. Hoje a minha mãe é uma outra pessoa, muito melhor. E eu fico com meu coração grato, porque isso foi através de Jesus em primeiro lugar, através de exemplos, de atitudes, que ela foi vendo e foi percebendo que ela precisava mudar. Sabe? Quantas vezes você já curou uma pessoa com o seu abraço? Você já parou para pensar? Ou você ainda não é essa pessoa? Porque eu acredito que se você ainda não curou uma pessoa com um abraço, ainda não curou, porque a partir de hoje isso vai mudar. Quantas vezes você já curou uma pessoa com a sua visita inesperada? Com o seu sorriso, com uma palavra, com um carinho, ou até mesmo com um e-mail, uma mensagem no WhatsApp enviada.
Acredite, meu irmão, sua presença alegra a vida das pessoas. Seja você essa pessoa que alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a depressão, a dor e os sofrimentos da alma. Antes, minha mãe se abatia muito rápido, por muito pouco. Minha mãe murmurava muito. Hoje, reclamar, não. Hoje ela clama ao Senhor Jesus. Hoje, a minha mãe não se faz de vítima. A minha mãe vai lá e resolve. Porque ela sabe que ela tem um Deus do lado dela que não vai abandonar. Ela crê nisso com muita fé. Muita fé. Né? Você precisa estar presente na vida das pessoas que você ama. Acredite, isso é um remédio maravilhoso. É um milagre poderoso que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Você que está me ouvindo, você pode ser a caixinha de remédios de alguém. Você pode ser a sua própria caixinha de remédios quando você tem o Senhor Jesus comandando tudo, controlando tudo, sendo o Senhor da sua vida. Que você pense nisso. E que você tenha um lindo dia!